Fala aí galera, beleza? Esse é Psicologia Interativa e hoje nós vamos para mais um vídeo sobre MBTI. A tipologia de hoje é o ESTP. Os ESTPs são da personalidade extrovertida, sensitiva, de pensamento e de percepção. Isso traz assim para a gente já uma noção de características que eles possam emitir. Porém, é importante que a gente faça uma breve análise sistemática das funções do ESTP. Essas funções são, como sendo dominante, a SE, que é a sensação extrovertida, a TI como auxiliar, que é o pensamento introvertido, a FE como função terciária, que é o sentimento extrovertido, e a NI inferior, que é a intuição introvertida, muito comum aí nos INTJs como dominante e nos INFJs. Assim, nós temos uma personalidade com a sua SE dominante como sendo uma função extrovertida, e a segunda função extrovertida é a FE, que é a função terciária. Não é a segunda função, mas é a segunda função extrovertida. Ou seja, nós temos uma personalidade que, por ter SE dominante, vai se respaldar muito bem no ambiente, muito bem em todos os conceitos gerais, em relacionamentos, em pessoas. Nós temos a personalidade que tem como função auxiliar, secundária, a TI, que é uma função de pensamento introvertido, ou seja, é uma pessoa que tende a não projetar o seu pensamento externamente, mas claro que a gente tem visto cada vez mais que existem proporções diferentes de pessoas para pessoas, mas se for uma pessoa que tem 90% de pensamento introvertido, por exemplo, quando comparados a talvez pensamento extrovertido ou sentimento introvertido, por exemplo, nós teremos aí uma pessoa que é muito orientada para os seus pensamentos internalizados, tendo isso como base, mas se direciona para um ambiente através da sua SE, que se também for predominante, é uma pessoa que se respaldará muito mais do que, por exemplo, se ela tivesse uma NI ou uma NE dominante, ou quem sabe mesmo até uma SI dominante. Isso tudo para contexto de análise. Ou seja, nós vamos ter uma pessoa que pensa naquilo que vai expressar, mas nem sempre expressa aquilo que está pensando. Isso é algo que tem muito a ver com o pensamento introvertido. Sendo a terceira função, que é a função terciária de sentimento extrovertido, essa função de sentimento ela pode ter a ver com sentimento sim. Geralmente a função terciária não é uma função muito bem dominada, né, mas é uma função que aparece sempre na personalidade, principalmente conforme o tempo ela vai desenvolvendo as suas funções inferiores, sendo a terciária a função quarta, que é a função considerada a função inferior de cada tipo de personalidade, e um sentimento extrovertido sendo uma questão de adesão social, e com a sensação extrovertida sendo uma função também que se respalda muito bem socialmente, ela vai ter as duas funções extrovertidas muito bem pareadas com o ambiente. Ou seja, tendo pensamento introvertido ainda como função auxiliar, função secundária, será a função que vai fazer ponte entre duas funções sociais. Dessa forma, é uma pessoa que dificilmente comete um erro social. Não que talvez ela seja a pessoa com o maior caráter do mundo, nem necessariamente que ela seja uma pessoa com o pior caráter do mundo. Primeiro que haverá uma questão de proporções. O grande erro ou a grande lacuna do MBTI é justamente ser uma ciência, um teste que não é tão científico a ponto de ter tantos detalhes preenchidos, de forma a você ter uma análise ali do que é ou não um tipo de personalidade. Ou seja, nós podemos ter vários ESTPs e eles apresentarem algumas peculiaridades pela sua individualidade. Ou seja, nesse sentido, faltam alguns resquícios para que a gente detalhe bem o teste e ele seja mais funcional e mais preciso. Porém, é tudo uma questão de proporção. Determinadas características vão ou não aparecer mais dentro da questão da proporção. O teste ele não é totalmente invalidado. Mas se tratando de uma personalidade polêmica como a ESTP, a gente pode trazer aí uma personalidade que se respalda muito no ambiente e tem tendência a esconder os seus pensamentos. Só que isso não quer dizer que seja uma personalidade que vai faltar com ética. Pode ser uma personalidade equilibrada. Mas se for uma pessoa não ética com esse tipo de personalidade, vai ser a personalidade com maior capacidade para lidar com pessoas e até mesmo manipular pessoas. E o grande diferencial do ESTP é que ele evita cometer determinados erros. É uma personalidade que ele não repete erros por ter a sua SE dominante muito forte,
compactuado com a sua TI auxiliar. Ou seja, essa SE dominante, que é uma questão de sensação extrovertida, que tem a ver com experiências já passadas, tende a fazer com que a pessoa busque um respaldo social antes de tomar certas atitudes. Isso porque são pessoas muito orientadas para fora e são pessoas orientadas para o prático. Ou seja, mesmo que exista um erro filosófico, de ética, de várias questões, não vai existir um erro moral. Ou seja, são pessoas que podem até ter uma discrepância ética, mas dificilmente vão ter uma discrepância moral, o que é um conceito um pouco mais complexo. Já, por exemplo, quando comparados aos ENTPs, que podem atropelar muito as coisas e utilizar a sua NE dominante como forma para manipular também, mas de um jeito muito mais criativo, de um jeito pouco preocupado com um respaldo social, muito mais preocupado com o quanto ele vai avançar rapidamente numa determinada direção, o ESTP está mais preocupado em não cometer erros com ninguém, em ter muitos aliados num determinado ambiente, em se relacionar, em ter relações fixas, e às vezes utiliza desse tipo de habilidade para fazer as pessoas um pouco de marionetes, o que é o ponto um pouco falho eticamente do ESTP. Mas, como tipo de personalidade esbarra em questões de caráter, porque influencia o tipo de pensamento que uma pessoa tem, mas não resume de caráter de ninguém, todo tipo tem o seu vilão e todo tipo tem o seu bonzinho, nós não podemos afirmar que esse tipo de personalidade vai ser sempre assim, mas é uma tendência onde ele tem a habilidade, ou seja, de persuadir pessoas, mas ele pode usar isso para o bem ou para o mal. Ele pode ser persuasivo ou manipulador. Aí vai ser o diferencial do caráter da pessoa. Mas existem habilidades nele que fazem com que ele não se indisponha, ou seja, esse sentimento extrovertido como terciária é o que faz com que ele não se indisponha com as pessoas. E essa SE dominante é o que está relacionado a se respaldar. Ou seja, se a gente tem uma personalidade que se respalda socialmente e que não se indispõe socialmente e que tem um pensamento introvertido, ou seja, não expõe todos os seus pensamentos, não expõe as suas opiniões diretamente, de forma objetiva, de forma racional, é uma pessoa que é capaz de enxergar a razão das coisas, até mesmo porque tem um pensamento introvertido como auxiliar, mas se respalda no ambiente e não se indispõe. Evita, talvez não ao máximo, como algumas outras personalidades, como o ESFJ, o ENFJ, o ISFJ, o INFJ, mas ele tem a FE, mesmo sendo dominante ou auxiliar, ele tem a FE terciária. E uma grande característica que as pessoas não dão para a FE, não dão essa atenção, pensam só na questão do sentimento, né? Como se fosse toda pessoa de FE fosse uma pessoa carinhosa. A FE tem essa questão de não se indispor ao meio. Ou seja, pessoas que têm características de FE, mesmo que seja terciária, ou seja inferior, ou seja assim, a quarta função da pessoa, serão pessoas que terão uma dificuldade de expor demais a sua opinião a ponto de indispor totalmente com o meio ambiente. E se isso for levado muito a sério, se isso for levado muito ao extremo, for uma característica muito forte da pessoa, a pessoa vai se indispor cada vez menos. Mas claro, existe um ponto percentual. A pessoa pode ser 90% sentimento extrovertido ou pode ser 51%. Aí vai variar de pessoa para pessoa, de teste para teste, de formação de personalidade para formação de personalidade de cada indivíduo no mundo. Porém, é uma tendência desse tipo de personalidade se comportar assim. É por isso que os ESTPs, sendo pessoas práticas e relacionadas ao externo, são pessoas que costumam ser bons atletas, são pessoas que costumam ser habilidosos em lidar com pessoas, a começar negócios, né? São pessoas excelentes para tirar um negócio do zero, né? Muitas vezes vendendo, por isso são chamados de promotores, ou são pessoas excelentes também para tirar um negócio do vermelho. Aquela empresa que aparece um ambiente que está sempre um caos e sempre tem aquele cara para consertar. Muitas vezes, esse cara para consertar aquela empresa é um ESTP. Pode ser um ESTJ também, ou um ESFJ, porque são personalidades práticas também. Porém, em alguns dos casos, os ESTPs são excelentes nisso. E eles acabam se tornando também bons advogados, apesar de não serem tão bons advogados assim quanto os ENTPs, já que os ENTPs vão ter NE dominante, que é a intuição introvertida como sendo característica dominante, então, e vão ter uma habilidade maior para a argumentação
que os ESTPs têm, na verdade, para respaldo. Ou seja, os ESTPs conseguem utilizar as pessoas quase como se fosse marionete, mais uma vez levantando a questão se eles vão levar isso para o lado ético ou não, como qualquer tipo de personalidade tem essa questão. É necessário pontuar isso, porque senão as pessoas ficam achando que um determinado tipo de personalidade, por ser bonzinho, vai ser sempre bonzinho, e um determinado personalidade vai ser sempre o vilão do MBTI, e não é assim que funciona. Assim, nós precisamos ter consciência de que esse tipo de personalidade ele tem uma grande habilidade de persuasão, uma grande habilidade de lidar com pessoas e de ver o quadro geral de todas as situações e pegar o que é prático, essencial e levar à frente num processo inicial e talvez aí por 3, 6 meses eles tenham a sua capacidade máxima em funcionamento. O grande erro desse tipo de personalidade é justamente não ter habilidade para dar continuidade. É aí que aparece possivelmente a demanda para eles se atrelarem a um tipo como o ESTJ ou como o ISTJ, que vão manter ele nos trilhos e manter aquilo a longo prazo. Seria quase como, às vezes a gente usa aí uma questão de um remédio que é para curto prazo e um remédio que é para longo prazo, né? A vida útil de um remédio no seu organismo, eles seriam a vida útil de um remédio na empresa. Enquanto os ESTPs vêm para solucionar problemas que estão explodindo, os ISTJs, por exemplo, colocam a empresa na linha, né? Os ESTJs mantêm a empresa na linha, né? Isso é um pouco parecido entre o ESTJ e o ISTJ, mas o ISTJ vem todo com um método, enquanto o ESTJ vem todo com uma prática, um direcionamento. E o ESTP vem com todas as soluções necessárias ali para problemas que estão precisando ser resolvidos imediatamente. Quando o ESTP não funciona, é geralmente quando você precisa de um ENTP. Quando o ENTP não funciona, é quando você precisa de um ESTP. Apesar de haver um grande diferencial das funções, pois a SE dominante é completamente diferente da NE dominante, geralmente são nessas duas questões que tanto a STPs quanto a NTPs se destacam. É muito difícil a gente ver comparações entre esses dois tipos, porque existe uma diferença muito grande de funções, mas geralmente quando você vê a análise desses tipos de personalidades, eles vão se destacar em questões de improvisamento e explosão, né? Explosão de soluções, explosão de demandas e necessidade de improvisar o tempo todo para solucionar determinados problemas, porque eles têm determinadas características que são compatíveis com esse tipo de situação. Porém, a gente vai deixar as comparações para o outro vídeo. Agora, se você quer saber um bom exemplo de ver um ESTP em ação, por exemplo, a gente pode pegar os esportes, por exemplo. Quando você vê um jogador, pega aí, por exemplo, um jogador de futebol como o Neymar, por exemplo, ele vira e fala, faz algum sinal desse tipo, é justamente a função SE ali em domínio com a TI auxiliar. Por quê? Porque a SE é prática e a TI ela também é prática. Só que a TI não é direto para fora. A SE ela vem ali com uma forma de trazer as questões dos 5 sentidos, porque a questão da sensação é sempre atrelada aos 5 sentidos, e a pessoa que está praticando esporte, ela está automaticamente precisando dos 5 sentidos. E o que seria essa linguagem corporal? É como se a pessoa falasse, não é óbvio que aquele lance teria que ter acontecido, aquilo que a gente combinou, aquilo que já está programado, até atrelado aí a um pensamento introvertido, né? Ou seja, a questão da SE dominante com um pensamento introvertido já é uma questão muito contextual dos esportes. Então, quando você vê esse sinal num campo, num jogo, seja vôlei, seja basquete, seja futebol, seja qualquer jogador, mesmo que ele não tenha uma expressividade de ESTP, mesmo que não seja essa tipologia dele, ele traz ali consigo características pelo meio que ele está inserido de uma demanda que é muito típica do ESTP. Ou seja, você vai encontrar muitos ESTPs como praticantes de esporte. Mas poderia ser um ENTJ também, um ESTJ, alguém muito disciplinado, voltado para o ambiente. Talvez até um ENTJ aí se encaixaria mais com um perfil de uma demanda energética, né? Precisando ali na prática de esportes. A gente tem muitos ENTJs que também praticam esportes, que são esportistas, têm essa energia e precisam canalizar ela para esse tipo de coisa. Agora, trazendo como desfecho para esse tipo de personalidade, existe essa condição dessa expressividade de linguagem corporal. Lógico que a gente não pode resumir e fazer uma análise de todo mundo que faz esse tipo de sinal ser esse tipo de personalidade, só é uma coisa comum, já que o ESTP trabalha com um modus operandi do óbvio, ele não aceita o erro pelo óbvio, né? Ele prefere ser menos criativo,
mas acertar sempre, do que ser criativo demais e cometer vários erros. Então, esse tipo de modus operandi, não é óbvio que a gente tinha que ter feito isso ou aquilo, é muito comum do ESTP, e trazer aí a conclusão de que é uma personalidade muito dinâmica, muito espontânea, muito energética, mas que ele precisa trabalhar ao seu longo prazo, né? É uma personalidade que a gente não pode somente pontuar qualidades, nem somente pontuar defeitos. Ele tem uma qualidade muito grande em trazer uma energia necessária para tirar as coisas do zero, para iniciar coisas ou para tirar coisas do negativo. Mas a compensação, a própria vida dele ou o ambiente em que ele foi utilizado ali, que ele utilizou de suas habilidades para melhorar o ambiente, podem não ser muito bem aproveitadas depois de 3 ou 6 meses, porque aí começa a entrar na questão do médio ao longo prazo, onde é justamente a fraqueza dele. Mas é lógico, assim como ele tem o lado positivo e o lado negativo, outras personalidades que trabalham melhor em médio ou em longo prazo também vão ter lados positivo e negativo. Tirando aí talvez a única possibilidade de personalidades que não estão focadas nem no curto prazo, nem no longo prazo, mas sim no médio prazo, de terem um equilíbrio um pouco melhor. Mas personalidades também que são focadas no longo prazo também trarão essa fraqueza aí de iniciar algum projeto, né? O que é o ponto exatamente onde o ESTP se dá muito bem. Gostou desse vídeo? Você gosta de MBTI, de análise de personalidade? Então se inscreve no nosso canal, dê um like, siga a gente lá no Instagram e no Facebook também. Obrigado, valeu, até a próxima e até mais!